Olá, boa tarde, bom dia, uma boa tarde com Deus. Que nessa tarde, nesse exato momento, né? O relógio de Deus, ele não para. O relógio de Deus, como eu falei ontem, ele acrescentou 10 graus do relógio de Acais para provar para o rei Ezequias que ele estava curado. Que prova você quer que Deus faça na sua vida para provar, para mostrar que você está curado, que você está liberto, que você está transformado. Então, o relógio de Deus, ele tem o poder de acrescentar, se for necessário. Se for necessário ele paralisar o tempo, ele paralisa. O que aconteceu com Josué? Estava numa batalha contra os Amalequitas. Amalequita ou esse povo aí. Então, o que aconteceu? Josué fez uma oração, o sol parou. Detém esse sol e para a lua em Gibeon. Então, olha só a oração de um homem que teve o poder de paralisar o tempo para que ele tivesse tempo de vencer aquela batalha. Então, nesta tarde, eu quero dizer para você que Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida. O nosso relógio para, o nosso relógio atrasa, o nosso relógio pifa, mas o de Deus jamais vai falhar. Jamais. Temos que ter certeza que o relógio de Deus nunca vai falhar. Ele vai sempre estar na hora correta, nos abençoando que for necessário. Você já parou para pensar quantas vezes você sai de casa para não chegar atrasado no trabalho, você corre para a parada, o ônibus está atrasado, já perdi o ônibus, e o ônibus, em vez do ônibus passar antecipado, o ônibus vai passar 5 minutos atrasado, que foi exatamente o tempo que deu para você correr e você chegar na parada de ônibus. Você já pensou nisso? Quantas vezes acontece isso comigo? Porque daqui de casa para a parada do ônibus são no máximo 3 minutos. E às vezes eu saio em cima, faltando 2 minutos, e eu digo, pronto, perdi o bus. Quando eu chego lá, o bus ainda está vindo lá longe, ainda dá tempo para eu chegar na parada e respirar e não perder o horário do meu trabalho. Então, irmãos, a gente é que sempre anda com o nosso relógio atrasado, porque o de Deus nunca está atrasado. Deus, ele nunca vai atrasar com a carruagem dele. Ele vai sempre chegar no momento certo, na hora certa, na hora do livramento, na hora de você receber sua vitória, na hora de você receber sua cura, na hora de você receber as bênçãos que você tem e que você precisa receber. Deus, ele vai chegar sempre no horário correto, no horário certo, porque Deus, ele não quer que nenhum de nós se perca e que as nossas bênçãos fiquem por aí perdidas no mundo oceano. Gente, ontem eu falei de um homem que ele orou a Deus, né? O rei Ezequias, ele orou a Deus porque ele precisava de uma cura. Ezequias, o rei Ezequias, ele precisava de milagre na vida dele. E a oração daquele rei fez toda a diferença na vida dele durante o reinado dele, né? Fez uma grande diferença na vida daquele homem. Por que eu falei isso? Porque muitas vezes a gente confia mais na oração do outro do que na nossa própria oração. Muitas vezes a gente quer ouvir uma profecia, muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar com a gente. Quantas vezes a gente sai de casa para ir na casa de um profeta, para eles orar por a gente. Muitas vezes a gente acaba escutando o que não está o que não está preparado para ouvir. Irmãos, uma certa vez eu e mais uma missionária, nós saímos da Samambaia e nós fomos para Santo Antônio Descoberto, para a gente receber uma oração de uma irmã. E quando a gente chegou lá, irmãos, a fila estava grande. A fila estava grande.
Só que a oração que a gente foi para querer escutar, a gente não escutou. A gente escutou outras coisas totalmente diferentes do que estava aqui, ó. Daquilo que estava querendo a gente, nós não ouvimos. Então, se a gente for analisar, muitas vezes compensa e outras vezes não compensa. Porque quem manda é Deus. E às vezes a gente tá cego, não tá percebendo que Deus tá ali, que Deus tá com você. Que nem Balaão. Balaão, ele cresceu o olho, porque ele foi convidado para profetizar contra a nação, e ele não estava visualizando que aquele povo pertencia a Deus. Ele estava visualizando a quantidade de ouro que ele ia receber, os presentes que ele ia receber do rei, dos medianitas, dos amalequitas, né? Então, ele montou na sua jumenta e ele prosseguiu em encontro lá do rei para amaldiçoar o povo. Só que quando chegou no caminho, a jumenta emparrou e a jumenta não saía porque o anjo paralisou a jumenta. Deus abriu os olhos da jumenta para a jumenta enxergar o anjo, mas o profeta não estava enxergando o anjo. E ele começou a bater na jumenta, para que a jumenta andasse, e ela não queria andar. E a jumenta, e Deus abriu a boca da jumenta, gente, para falar com o seu próprio dono. Disse: eu estou tanto tempo contigo, e você agora está me batendo, me furando. Foi aí que Deus abriu os olhos dele para que ele enxergasse que era o anjo que estava ali. Quantas vezes Deus coloca um anjo colocando embarreiramento para a gente não fazer certos tipos de coisa que Deus sabe que não vai dar certo, e a gente insiste. E a gente acaba indo, fazendo e quebrando a cara. Meus queridos, nessa manhã eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus é uma prova que a oração é a solução para os problemas. A palavra de Deus é um testemunho que a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Não existe vitória sem oração. Então aqui em 2 Crônicas, fala sobre também um rei chamado Josafá. Um rei que conhecia Deus, que sabia do que Deus era capaz de fazer. Então esse rei aqui também foi ameaçado. Né? Porque esse rei aqui mandou, né, os meunitas, Moabe, Amon e os meunitas mandaram uma ameaça para o rei Josafá. Essa descendência, ela é perigosa. Ela gosta de ameaçar, ela gosta de afrontar, ela gosta de amedrontar. Então o rei se sentiu amedrontado, se sentiu ameaçado, se sentiu desencorajado. Mas ele decidiu buscar a Deus. Ele decidiu no coração dele em buscar a Deus. E o que aconteceu? O que aconteceu é que mediante toda a busca que ele fez, aquela intensidade que ele se entregou a Deus, aí Deus levantou um profeta e disse assim, olha, ele disse: escute-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo a ladeira de Zim, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, mas vocês não terão de lutar. Fique em posição de combate, fique firme e veja a incrível operação de salvamento que o Senhor realiza por vocês, o povo de Judá e de Jerusalém.
Não tenha medo. Fiquem desanimados, vão enfrentá-lo amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra e todo o povo de Jerusalém, e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorar ao Senhor. E o que aconteceu aqui? O Senhor está dizendo para o rei Josafá não temer, não se preocupar, pois a batalha não é de vocês. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Viu? Então Deus mandou eles atacar, mas não foi preciso eles atacar, porque foi Deus que atacou. E botou os próprios inimigos um contra o outro, e os próprios inimigos se destruíram. Então quando o rei Josafá chegou no local da batalha, só era corpos estendidos. Deus já havia pelejado por eles. Deus já havia guerreado por eles. Deus já havia dado um ponto final naquelas ameaças que ele estava sofrendo. Então é o que Deus faz com a gente. Quando a gente vai buscar, não na força da carne, não na força do braço, não na força das nossas palavras, mas na força da oração. Que quando você se debulha, quando você se entrega, quando você aprende a confiar, você vê resultados extraordinários acontecerem na sua vida. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. O rei Josafá aqui não sabia o que fazer, porque Moabe, Amon e os Adonitas e os Neonitas declararam guerra contra Josafá. O inimigo tem declarado guerra contra mim, contra você, contra a sua casa, sua família. Não se preocupe. Quem vai lutar com ele não é... Quem vai lutar com seus inimigos não é você. Quem vai lutar é Deus com você. Olha. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem o exército. Vocês vão encontrá-lo na ladeira, subindo. O que aconteceu? Eita glória! E no momento em que começaram a cantar louvores, o Senhor fez com que o exército de Amon, de Moab e de Edom, que estava invadindo Judá, começaram a lutar entre si e eles se destruíram mutuamente, pois os Anonitas e os Moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-lo, enquanto acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutualmente. Rei Manai, Xeri, canta Labaxai. Nós precisamos de espada? Nós precisamos de arma perecível? Não. A nossa vida tem que andar na linha certa com Deus, buscando a Deus, confiando em Deus, acreditando que é Deus quem vai guerrear nossas guerras. Acreditando que é Deus quem vai por nós, aonde for necessário ele ir, ele vai entrar. Onde é que você quer que Deus entre? A única coisa que você tem que fazer, como está dizendo aqui, olha. À frente do exército eles cantavam assim, dizendo, louve ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Se posicionaram à frente do exército, né? E começaram a louvar a Deus, começaram a bendizer a Deus, começaram a engrandecer a Deus. E Deus armou uma emboscada contra os seus inimigos. E os inimigos por si próprios mutualmente se destruíram ali na frente do exército de Josafá. Você quer que Deus elimine com a sua doença? Você quer que Deus elimine com seus inimigos? Você quer que Deus elimine com a escassez, com a destruição na sua vida? Se posicione com busca, com louvor, com adoração. E Deus vai pelejar por você. Olha o que ele falou. Pois a batalha não é de vocês. A batalha não é nossa. O que nós temos que fazer é simplesmente, irmão, levantar as nossas mãos e começarmos a adorar, a engrandecer ao nome santo do Senhor Jesus. Você quer vitória nessa tarde? Olha, o rei Ezequias disse o seguinte: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, cujo trono fica entre os querubins, o Senhor criou os céus e a terra. Ouça a minha oração, olhe para nós. Senhor, veja o que está acontecendo. Ouça todas as palavras de Sanaqueribe, que escreveu as ofensas que ele enviou ao Deus vivo. O rei também estava sendo ameaçado por Sanaqueribe. E ele foi lá no altar de Deus e chegou para Deus e disse, olha Deus, Sanaqueribe está me ameaçando.
Está me afrontando. Está me fazendo medo. Está querendo trazer pavor no meio do teu povo. Agora vem nos socorrer, vem nos ajudar, porque nós não temos exército suficiente para enfrentar Senaqueribe. Foi quando Deus mandou um anjo que desceu no arraial de Senaqueribe e matou 185 mil homens. Um anjo. Um anjo só. Você quer o que mais? Um anjo pode descer dentro da sua casa, pode descer dentro do seu trabalho, pode descer dentro da UTI, pode descer até mesmo na sepultura. E fazer com que tenhamos vitória. Olha, o cântico de louvor a Deus não... Olha, os cânticos de louvor a Deus não partem da sepultura. Da sepultura não sai louvor, da sepultura não sai cântico. Da sepultura não sai nada. Aqueles que descem a cova já não podem mais esperar e confiar no Senhor. Os vivos somente, os vivos é que louvam o Senhor como eu estou fazendo hoje. Os pais contam aos filhos com alegria a sua grande fidelidade. O Senhor veio me salvar, Ele me curou, por isso eu louvarei todos os dias da minha vida. No templo do Senhor, acompanhado de instrumento de música. Isaías havia dito aos servos do rei Ezequias, faça uma pasta de fígado e coloque como emplaste sobre a úlcera e assim o rei ficará curado da sua doença. O rei tinha uma úlcera, talvez fosse um câncer, e ficou curado com um emplaste de fígados. Ele disse aqui, os cânticos de louvor a Deus não pertencem à sepultura. Aqueles que descem a cova já não podem mais esperar e ter esperança. Da sepultura não sai nenhum louvor a Deus, gente. Os mortos não necessitam de nada. Quem precisa de vida, quem precisa de abundância, quem precisa de realizações, quem precisa de alegria, quem precisa de ter certeza, firmeza de alguma coisa na vida, somos nós que estamos vivos, respirando e falando. Enquanto está respirando tem chance, enquanto está respirando tem esperança. Se está desenganado, não importa. O meredito final vem de Deus, não é dos homens. Se o homem decretou morte, Deus decreta a vida. Se o homem diz que tem 5 dias, Deus dá 50 anos para frente. Aleluia. É Deus quem ressuscita. É Deus que restabelece. É Deus quem sara. É Deus quem paralisa o tempo. É Deus que paralisa o sol. É Deus que faz com que a mulher estéril tenha filho. É Deus que faz com que a mulher triste seja feliz. É Deus que faz com que o filho atribulado, cheio de problema, dando angústia, decepção, polícia na porta, ameaça de um lado e de outro. Quem é que faz a pessoa ser livre de tudo isso? É Deus. Moabe, Amon, os moabitas estão lhe ameaçando? Deus vai chegar com o exército dele para defender sua causa e livrar sua família dos ataques desses medianitas, dos ataques desses filisteus. É Deus quem vai arrastar na lama esses adversários. E Deus vai fazer com que você saiba e pense de uma vez por todas que Deus já levou sobre ele a sua dor, seu problema e as suas inferioridades. Muitas vezes a gente se sente inferior, muitas vezes a gente se sente tão pequena, muitas vezes a gente se sente que, fulano é melhor do que ninguém, é melhor do que ninguém. Nós somos, irmão, filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Ninguém queira se comparar que é melhor do que os outros, porque quando morrer vai tudo para um buraco, vai tudo para o mesmo buraco, para a sepultura. Então aprenda uma coisa, os mortos não louvam a Deus, quem louva é os vivos. Os mortos não necessitam de nada, quem precisa são os vivos. Os vivos precisam comer, precisam tomar banho, precisam vestir, precisam trabalhar, precisam ganhar seu salário, precisam ter uma vida decente, precisam ter uma vida de dedicação, uma vida de entrega, uma vida de sinceridade, uma vida de honestidade. Seja honesto, seja verdadeiro, seja consciente que nós não somos nada. Se nós não podemos ser um sepulcro caiado, nós temos que ter a boca ungida com a tenaz de Jeová, para a gente glorificar, adorar, exaltar a Deus. Então eu quero dizer para você nessa tarde, que Deus está abrindo uma grande porta, Deus está cortando uma grande cadeia, Deus está cortando uma grande corrente. Você quer saber de uma coisa? Sansão foi atado,
Sansão foi amarrado, aprisionado pelos medianitas, pelos filisteus. Mas o que aconteceu? Aquilo ali não era nada diante da força do Espírito Santo que estava sobre a vida de Sansão. O que está acontecendo é que a unção que Deus colocou sobre Sansão está descendo sobre nós. E vai quebrar essas correntes, vai quebrar essas algemas, vai quebrar esse veredito da justiça. Olha o que eu estou te dizendo. A unção que estava sobre Sansão, quando ele invadiu a cidade de Gade e arrancou os portais da cidade de Gade, botou nas costas, subiu montanha acima. Deus, com essa unção, está quebrando esse veredito da justiça. Eu vejo que os papéis que estavam tudo escrito, declarado, 1000 papel assinado, querendo condenação, Deus está rasgando hoje. Eu vejo sendo rasgado e colocando na cesta do lixo, no pé da mesa do promotor da justiça. Se você quer viver esse milagre, você vai viver esse milagre hoje. Porque Deus está rasgando esses papéis. Olha, Xolabachuricanto, vai dar nada. Xemenévia, você está livre. Livre. Pode puxar o seu nada consta aí. Vamos lá, usa a sua fé. Puxa o seu nada consta. A justiça de Deus deixa na terra e vai fazer justiça por você. Deus vai mostrar para esses inimigos cruéis, malditos, perseguidores do povo de Deus, do povo que louva a Deus, do povo que busca a Deus, do povo que tem sinceridade, Deus irá fazer justiça. Viu? Aleluia. Eu posso ter certeza, eu tenho convicção que nós estamos tendo vitória nessa tarde de hoje. Que Deus está liberando causas na justiça, chaves vão ser liberadas, chaves de casa estão sendo liberadas nessa tarde. Você vai viver o seu milagre, viveremos junto o nosso milagre. Acredite que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você, sua casa, sua família, pessoas que estão enfermas nos hospitais, que estão em coma, que estão aguardando cirurgia, pessoas que foram desenganadas. E agora, Jesus, a unção que entrou dentro do sepulcro de Lázaro, que essa unção ressuscita as pessoas, famílias que têm pedido oração, pessoas que estão aí vivendo um momento difícil na vida. Jesus, que essa unção que chegou ali na casa de Jairo, que chegou ali na casa da sogra de Pedro, que essa unção da cura, do milagre, ressuscitação, chega aí na vida dessa pessoa agora. Pai, abençoa, entrega a vitória de todos nesta tarde que precisam de uma cura, de um milagre e de ressuscitação. Deus te abençoe você, creia e acredite que você não tem que pelejar, que essa batalha não pertence a ti, mas pertence ao grande Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Salvador e Libertador dos céus e da terra e de todos que clamam a mim, responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Beijo, Deus te abençoe.